Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Próximo mês, vamos fazer naquela plataforma de live stream, Isso. tá? Que aí é melhor. E também o pessoal pediu duas coisas. Uma delas é para a gente fazer um dia útil depois da divulgação, não no mesmo dia, né? Sim. Para o pessoal ter o prazo de estudar e ter algumas perguntas, né? E a outra é o Max para falar do REC-R, né? Então, acho que Isso. talvez o Max pode falar do REC-R semana que vem. Sim, a gente pode colocar ele sim numa live. Legal. Eu disparo um e-mail para todos os cotistas, tá? E eles vão ficar sabendo no Instagram, tá, pessoal? Tá bom. Bom, então, pessoal, hoje, sexta-feira, estamos fazendo a live de resultados do mês de outubro, né? Que foi publicado hoje, tanto os resultados, né, os dividendos e os relatórios. E resolvemos fazer um pouco mais cedo, porque é sexta-feira e o pessoal quer descansar um pouco para se preparar para o final de semana, né? E como Eu sempre, acho que um ponto bem importante disso, para até interromper para o pessoal ouvir, a gente não divulgou as lâminas ainda porque teve uma pequena demorazinha no resultado e a gente já divulga agora em seguida da live, tá bom? tá bom. Então, na sequência da live, nós vamos divulgar as lâminas. Quer dizer, eles foram divulgados no Fundosnet, quer dizer, o pessoal tem acesso já, só que a nossa lâmina de Instagram e de WhatsApp, essas coisas, vai sair um pouco mais tarde. Tá bom, beleza. E então a gente vai fazer aquela live mensal, normal, vamos fazer uns 25 minutos. De novo, está aberto para perguntas, vai ficar gravado, como sempre, e depois o canal do RI, tanto WhatsApp, e-mail, Instagram, a gente está à disposição para responder todas as perguntas, né? Nós já estamos com algumas pessoas já participando e já temos inclusive uma pergunta na caixinha de pergunta que a gente vai responder daqui a pouquinho, né? Então, o que eu queria começar falando um pouco de uma novidade que aconteceu esse mês, né? Que foi nas contas de custódia dos investidores de todos os fundos da REC, apareceu um ticker do fundo, né? Seja RECT, seja HELG, seja RECM, com o número 12, né? Número 12 é um direito de preferência para que o investidor possa ingressar numa emissão, né? Nesse caso, a gente fez uma certa novidade que é o seguinte: os investidores dos vários fundos da REC receberam esse ticker 12, né? E esse ticker 12, RECT 12, HELG 12, RECR 12, dá o direito a esses investidores de ter o direito de preferência num fundo novo que está sendo lançado pela REC, um fundo de CRI amortizável, e o que vai acontecer é que nos próximos dias os investidores vão receber um e-mail da Apex BRL explicando exatamente o que é esse direito e colocando os links para o investidor que tiver interesse em ingressar, não tem obrigação nenhuma de ingressar, não estou fazendo recomendação de compra nem de investimento, simplesmente está disponível aos investidores que se interessarem, podem estudar o fundo, nos links que serão disponibilizados através de e-mail, e o material publicitário deste novo fundo já está disponível no site da REC, né, Monique? Também está disponível no Clube FI, está disponível no Fundo Net. Então, o material publicitário já está disponível. Então, quem tiver interesse de estudar o fundo, quem tiver interesse de ingressar, a gente fez uma comodidade para esses investidores de dar o direito de preferência caso eles queiram ingressar, né? Se tiver dúvidas também sobre esse fundo, o canal de RI está aberto. Eu talvez
faremos um vídeo para explicar o que é o fundo, qual é o objetivo, quais são os investimentos, né? Então, não quero falar muito do novo fundo, porque não é o objetivo dessa live, né? E se o pessoal tiver interesse, lê o prospecto, veja o material publicitário e depois tirem as suas dúvidas com seus assessores e consultores dos vários bancos, das várias custódias, né? Queria começar com o resultado do RECT 11. O RECT 11, todos vocês têm acompanhado, é um fundo que sofreu muito por causa de pandemia, por causa de vacância nos escritórios, chegou a ter vacância de 33%, tem uma dívida tinha dívida de 180 milhões, tinha dividendos baixos, tinha uma cota deprimida, e o nosso objetivo sempre foi, vamos dizer, melhorar o fundo, aprimorar o fundo, e dentro desse contexto, o que a gente fez foi trazer a vacância para 8% do portfólio, do RECT, renovar contratos de aluguéis e vender ativos. Dentro dessa estratégia, nós tivemos sucesso na venda de 3 ativos, né? Um foi em Santos, que a gente vendeu, 2 lajes. 2 lajes vendemos em Alphaville, no Canopus, e recentemente vendemos os 3 andares da Torre Rio Claro, do Complexo Cidade Matarazzo, né? Desta forma, vocês vão encontrar no relatório um conceito de passivo líquido, né? Que seria, como as vendas foram feitas a prazo, seria o caixa mais os recebíveis, menos a dívida. A gente percebe que a posição de endividamento reduz significativamente para 50 e tantos milhões de reais, de 170 a 180 milhões. Então, a gente acha que está no caminho. Essas vendas possibilitaram que nós dessemos, no fundo, um rendimento maior, de 0,45, não mais 0,37, 0,45. Nosso objetivo é tentar manter esse nível de 0,45. Não é promessa, né? Não é guidance, mas a gente trabalha nesse sentido, né, de procurar um novo patamar de dividendo para que a cota possa eventualmente ter um movimento de alta. Também não é garantia de movimento de alta, não é recomendação de compra, é simplesmente uma análise da turma de gestão, né, Monique, que a gente está fazendo esforço no sentido de tentar direcionar a cota no mercado secundário, se aproximando do valor patrimonial. Esse é o nosso objetivo e vamos continuar tentando vender para reduzir essa dívida líquida, que hoje é 50 e tantos milhões, para 0. Né? Esse é o objetivo. Tá? Então, esse é o RECT. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ok. Celso Rodrigo, boa noite, pessoal. RECT 11, parece que temos uma luz no fim do túnel. Abraço. Então, Celso, aparentemente sim, né? Quer dizer, a luz no fim do túnel, ela de fato sempre existiu. Quer dizer, nós sempre soubemos que o caminho era reduzir vacância, aumentar aluguel e vender ativos. Né? Esse é, né, para você poder, de fato, né, ver a luz no fim do túnel. Obviamente, o desafio era muito grande, e é ainda muito grande, porque você ainda tem o home office, você ainda tem o trabalho híbrido, né? O pessoal fica em casa, depois vai para o escritório, e nós, uma boa parte do portfólio numa região alternativa que é Alphaville. Todas as outras estão 100% ocupadas, mas Alphaville, que é uma região onde uma boa parte das empresas são de CRM, de relacionamento com investidores, de TI, de tecnologia, né? Lá existe uma tendência maior das empresas ficarem em casa, né? Então é um pouco mais desafiador. Mas estamos no caminho, reduzindo vacância, falta 8%, e vendendo mais 1 ou 2 ativos, eu acho que a gente consegue zerar a dívida e de fato ter, não só enxergar a luz no fim do túnel, mas chegar no fim do túnel, né? Que é mais importante. Bom, então, esse é do RECT, né? Teve várias renovações de aluguel esse mês, importantes, está tudo no relatório, que está sendo publicado hoje à noite. Né? Com relação ao Helg... O relatório está super completo, né, Moise?
Tá Como? muito legal para vocês lerem. O relatório tá super completo, super fácil de entendimento. Vale super a pena abrir lá, dar uma lida, entender certinho. Qualquer dúvida a gente tá aqui, mas tá bem completo, né? Vocês colocaram, né, Monique, vocês colocaram algumas inovações, como prazos de renovação de aluguéis, esse tipo de coisa, né? Que tem bastante novidade no relatório, né? Sempre atendendo contribuições vamos dizer, críticas dos nossos investidores para a gente poder sempre melhorar, né? Então, acho que estamos no caminho certo, né? Agora, o Celso Rodrigo, de novo, ele fala, a ideia agora é comprar escritórios de classe A, pois estamos vendo um aumento de procura por laje. Não, Celso, o fundo, todo caixa disponível, ele está sendo utilizado para dois objetivos: reduzir a dívida e aumentar o nível de dividendo mensal para os investidores, né? Então, não existe plano nenhum de comprar nenhum tipo de laje nesse momento, né? Então, seguimos com um plano bem conservador, tá? Seria legal comprar lajes AAA, tudo, mas teríamos que primeiro zerar a dívida, depois fazer captação, se for possível, né? Identificar bons ativos, mas por enquanto nós estamos com o objetivo de reduzir o endividamento e aumentar o nível de dividendo, né? Então é isso. Com relação ao Helg, fundo de logística, vocês acompanharam que o Helg vendeu 100% dos seus imóveis, 100% dos seus galpões, né? Trocou por cotas do GGRC e transformamos o fundo num fundo multi-estratégia. No começo, apenas de um ativo só, né? Mas a ideia, de fato, sempre foi transformar num multi-estratégia com muitos fundos para diversificar o risco e aumentar o valor da cota. Já começamos a fazer isso. O fundo adquiriu 1, 2, 3, agora está com 4 ativos, está diversificando. A gente acredita muito no trabalho que está sendo feito no Helg, e o nosso objetivo, o nosso desejo é de que a cota suba e que os dividendos se mantenham em 0,80 por mês, né? Uma coisa importante a respeito do Helg é que vocês talvez se recordam que quando fizemos a operação com o GGRC, existe uma parte de prêmio, né? Se as cotas do GGRC ficam a 10% abaixo do patrimonial, nos primeiros 6 meses tem um prêmio de a metade de 10%, depois no segundo semestre tal. Isso está previsto para 31 de janeiro, né? Nós sabermos disso, apesar de que só se recebe em meados do ano que vem, mas no final de janeiro a gente já vai ter noção se de fato o fundo adquiriu, né, uma posição de 5% a mais, e depois pode ser que seja 10% a mais de valor patrimonial, né? Então, estamos acompanhando, vamos informando à medida que as coisas vão evoluindo, e isso é o fundo Helg. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. A pergunta é, o Regis Bidinotto, gostei da live nesse horário. Obrigado, Regis. É um bom horário, eu acho. Muitas vezes o pessoal não consegue chegar nesse horário, né? Mas eu sempre prefiro fazer as coisas antes, melhor do que depois, né? Do que mais tarde. Então, obrigado pelo comentário. Vamos ver se a gente consegue manter esse horário, né? Com relação ao REC-R, que é o Fundo de Recebíveis Imobiliários, o REC-R, ele divulgou 0,8037, né, de dividendo, normal, nenhuma grande novidade, né, que mereça destaque. As coisas estão caminhando, os portfólios sendo gerenciados, os pagamentos sendo efetuados, sem nenhuma inadimplência, então tá realmente tudo tranquilo, né? O fundo sofreu recentemente, quer dizer, nos últimos 12 meses, por causa da marcação a mercado dos CRIs, né? Porque toda vez que a curva AB, né, a NTNB, vai para IPCA mais 7, 7,5, os portfólios de CRI são remarcados. Então, existe um valor de mercado, né, uma marcação a mercado, que causou uma perda patrimonial, mas ela não é realizada, quer dizer, porque os portfólios ainda estão na carteira do fundo, serão levados, em princípio, até o vencimento, que é a estratégia, né? Então, apesar do patrimonial ter caído nos últimos meses,
não tem prejuízo caixa e com o vencimento futuro desses CRIs, o patrimonial volta a subir. Tá? Então, uma pequena explicação sucinta do valor patrimonial. Tem mais 3 perguntas aqui, vamos olhar. Deixa eu ver. Aqui tem uma pergunta do Marcelo Rocha. Moise, parabéns pelo trabalho e transparência. Tem um PM bem alto com RECT 11, mas confio no trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, pela confiança. Eu também tenho, Moise, também tenho investimento, né, no RECT também, num PM bem elevado, mas se não vende, não realiza o prejuízo, né? Quer dizer, tem muita gente que comprou na baixa para tentar fazer preço médio, né? Mas a ideia é tentar manter um nível de dividendo mais elevado, se a gente conseguir, e com isso, vendendo ativos sempre no valor patrimonial, isso que é importante. Todas as vendas de imóveis que foram feitas no RECT, elas foram sempre no valor patrimonial, no valor de avaliação. Isso é bom, porque dá um indicativo de que aqueles ativos, de fato, valem um valor patrimonial de R$90 por cota, que é o valor patrimonial do fundo, né? Então, isso acho que é um bom sinal. Depois nós temos mais uma pergunta aqui do Lucas Fernandes. Boa tarde, no RECT, o valor recebido 35 mil foi usado para amortizar a dívida mais cara ou ficará em caixa para ir efetuando as amortizações regulares? As amortizações da dívida do CRI barra mais cara é mensal, anual. Bom, então, Lucas, a dívida do CRI barra ela é mensal, assim como todas as outras amortizações são mensais, né? O valor recebido ele foi utilizado num determinado montante até um valor de 16 milhões, já tinha sido feito 3 milhões anteriormente, que não tinha um impacto de multa grande. Né? A gente conseguiu negociar com o credor que nós pudéssemos fazer um pré-pagamento até um determinado valor sem uma multa relevante, era que foi 0,5%, foi uma coisa realmente baixa, então a gente aproveitou. Qualquer pré-pagamento adicional a esse impactaria numa multa muito grande, então nós não vamos fazer. Os recursos vão ficar em caixa, a parte que não foi usada, e ela será utilizada nas amortizações mensais do endividamento, tá? Então, é assim que funciona. O que deu para pagar sem multa grande, a gente pagou, o restante vai ficar no caixa, sendo investido, para que possa fazer as amortizações mensais na sequência, tá? Depois o Geraldo aqui escreveu muito bom, obrigado, Geraldo, obrigado aí pelo comentário, né? Então, voltando ao REC-R, tudo tranquilo, normal, sem grandes surpresas. O REC-M, que é o multi-estratégia, deu uma distribuição de 12 centavos, 0,12. O fundo está indo bem também, o valor patrimonial está lá em cima, 9,8, alguma coisa assim, um bom trabalho, mantendo o valor patrimonial, mantendo o nível de dividendos altos, diversificação de portfólio, sem grandes surpresas, né? Então, também está tranquilo, né? Depois nós temos, não menos importante, o fundo EMET, é um fundo menor, 50 milhões, está dando 0,13, né? Todo mês está aumentando, deu 0,1, 0,11, 0,12, 0,13, está aumentando a cada mês o dividendo, é um fundo pequeno ainda, 50 milhões, foi um fundo que a gestão foi passada para nós pelos investidores recentemente, há 6 meses atrás, fizemos um trabalho de ajuste no portfólio, dividendos, que não tinha dividendo antes, relatório também fizemos, e agora, depois desse período de trabalho, os investidores vão poder transferir para um outro gestor, né? Tem uma assembleia em andamento, tá? A gente renunciou à gestão, já fizemos o nosso trabalho e a nossa contribuição para esse fundo, né? Depois nós temos o REC-D, o REC-D deu 0,0863, né? O REC-D é um fundo que eu já comentei algumas vezes, ele é um fundo de CRI amortizável. O que significa isso? O REC-D, e isso está no relatório, né? Sempre explico todo mês, porque ele é um pouquinho diferente do fundo que é de prazo indeterminado. Esse REC-D, ele começou com um portfólio de vários CRIs, ele é um fundo de CRI, né? Esse é um portfólio de CRI que não tem uma gestão ativa, significa não vende, não compra, e também não reinveste as amortizações de principal do CRIs. Então, ele é como se fosse uma carteira administrada de CRIs. Então, todos os meses entra os juros e aí distribui dividendo.
E uma vez a cada 6 meses, entra várias amortizações do CRI ao longo de 6 meses, e aí é feita uma amortização do fundo, né? Devolvendo o capital inicial para o investidor. Então, o investidor, por exemplo, que aplicou 100 mil reais, ele já recebeu vários dividendos e já recebeu R$ 16 por cota de amortização, devolução do capital. Depois de aproximadamente 3, 4 anos, esse fundo se encerra porque todo o capital será devolvido aos investidores, né? Isso é um produto interessante porque ele tem uma volatilidade menor na cota, ele tem um fluxo de caixa previsível, né? O investidor sabe que vai receber determinados valores a cada mês, a cada semestre, né? Então, é um produto interessante, com menos risco, menos volatilidade. E então, esse é o famoso CRI amortizável, que atendeu assim uma expectativa do mercado, que sofreu muito com quedas de preço de mercado secundário, por causa da Selic, por causa da volatilidade, né? Então, esses são os fundos que eu queria comentar hoje. Eu vou ver mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. O Geraldo aqui, ele tem um comentário interessante. As áreas vagas é melhor vender do que alugar? É uma pergunta. De fato é, Geraldo. Porque as 2 torres que a gente vendeu em Alphaville, elas estavam vagas. Então foi ótimo, porque a área vaga, ela custa condomínio, né, para o fundo, e custa IPTU. Então, ao vender, a gente reduz a vacância, né? E a gente tira esse custo de IPTU e condomínio sobre essas áreas. Então, você tem razão, uma boa pergunta e é de fato correto. Depois a gente tem o Regis Cohen aqui, cheguei 10 minutos atrasado, não sei se foi falar sobre o RECT 12, se não foi, poderia abordar. Ok, Regis, nós já falamos sobre o RECT 12, mas em benefício à sua presença, o RECT 12 é um direito de preferência para que os investidores do RECT 12 possam entrar, se quiserem, no novo fundo REC Master, que é um fundo de CRI amortizável, né? É um fundo novo que está nessa emissão, já tem material publicitário, já tem um prospecto, a CVM já deu o registro, né? E nós procuraremos informar melhor os investidores através de um e-mail para todos os investidores, explicando o que é e direcionando. Quem tem interesse pode ir acessar o material publicitário, pode acessar o prospecto, né, e tomar sua decisão com os seus assessores, seus consultores, né, se deseja ou não aderir a esse produto, né? Então, não é um direito de preferência para a emissão de RECT 12, nem de RELG 12, é um direito aos investidores do RECT, um direito aos investidores do RELG, aos investidores do RECR, de, se quiserem, não é obrigatório, aderirem a um novo fundo que está sendo lançado pela gestora, né? A gente quis fazer isso pelo seguinte, a gestora tem uma base de investidores muito grande, né? E a gestora está completando 10 anos, né? Então, a gente quis fazer, vamos dizer, um bom relacionamento, uma fidelização, um agradecimento, vamos dizer, uma celebração nossa com os investidores, né? Então, não existe, é um presente, mas não existe uma obrigação de aderir, né? Quer dizer, a pessoa recebe o direito de preferência, pode aderir ou não, mas tem que saber sobre o fundo, tem que estudar. Não estou recomendando a compra, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou fazendo. Tem que estudar, tem que fazer as perguntas adequadas aos seus consultores. Se precisar, no canal do RI, faz perguntas. E tem prospecto. Também, é o WhatsApp da gestora também. A gente, vou Como? deixar o link. O WhatsApp da gestora também. Eu acho que meu celular tá um pouquinho abafado, né? Tem o celular o WhatsApp da gestora também, pessoal. Vocês falam direto com a gente aqui, tá? Vou deixar o link para vocês. Legal. Então, o WhatsApp da gestora também serve como um canal de comunicação para poder. É uma novidade, por isso que o pessoal estranhou, né? Porque isso nunca foi feito antes. Isso aqui é uma novidade que a gente trabalhou um bom tempo, né? E a gente está feliz de poder, vamos dizer, divulgar um fundo novo,
né? Se for bom, a pessoa entra, se não quiser, não entra, quer dizer, não tem obrigação nenhuma, né? Mas pelo menos a pessoa fica sabendo o que a gestora está fazendo, as novidades que a gestora está fazendo e tendo a possibilidade de ter mais produtos com a gestora, né? Eu sei que muitas vezes a gestora sofre um pouco, porque às vezes um fundo não vai bem, uma cota não vai bem, né? Problemas de portfólio, às vezes talvez até incompetência nossa em determinados momentos, por tomar decisões que não são tão boas, às vezes, né? A gente não sabe. Quando toma decisão, às vezes pode ser bom, às vezes pode não ser bom. A decisão de comprar a Torre Matarazzo Rio Claro se mostrou muito boa. Levou 3 anos, né? Então, algumas decisões são boas, outras não são tão boas. Então, alguns investidores gostam ainda da gestora, outros não gostam tanto, né? Mas é normal, né? Uma coisa natural num ambiente de investimento. Mas o importante é que a mensagem é que a gestora ela procura sempre fazer o melhor trabalho dentro das suas possibilidades, dentro das possibilidades de mercado, em benefício dos seus investidores. Esse é o nosso objetivo maior, né? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem a pergunta Cadê? Ok. O Geraldo está perguntando aqui, Moise, parabéns, seu semblante melhorou. Obrigado, Geraldo. O meu semblante melhorou porque eu dormi um pouco melhor ultimamente. Depois de fazer venda, receber dinheiro, reduzir dívida, aumentar o dividendo, eu consegui dormir um pouco melhor nos últimos dias. Então, né? Melhorou o meu semblante. E você pergunta, Geraldo, se eu já estudei, se nós já estudamos o mecanismo da recompra de cotas. Sim, nós já estudamos o mecanismo da recompra de cotas, ele é possível, ele faz sentido. Existe um desafio que, para se poder fazer a recompra das cotas, precisa estar no regulamento. Para estar no regulamento, tem que fazer uma assembleia, né, com voto de 25%. É muito complicado. Os fundos que nasceram após essa resolução, ou aqueles que tiveram condições de fazer assembleia, o HELG, o REC-M e o EMET, são 3 fundos que dá para fazer a recompra, né? Mas o REC-R e o RECT não é possível, porque não está no regulamento, né? Seria bom. Mas para isso tem que ter dinheiro em caixa primeiro, né? Porque você, ao recomprar, você usa o caixa, e você precisa achar um preço que faz sentido, que seria algo no meio do caminho entre o valor patrimonial e o valor de mercado, né? Então, estudamos, sabemos que é possível, mas nós temos esse constraint, como se fala, essa limitação nos fundos REC-R e no RECT, tá? Lucas Fernandes Dias, no RECT, a previsão de manutenção de retenção da taxa de gestão, haverá cobrança dos valores retidos? Então, nós temos uma previsão de manutenção da retenção até abril do ano que vem, eu acho. Esse dinheiro está retido, né? Mas num determinado momento nós vamos cobrar, né? Quer dizer, para reduzir o passivo também, né? Existe toda uma questão que nós estamos estudando, que o ano que vem vai ter tributação sobre dividendo, mas os fundos imobiliários estão isentos, então tem 10%, quer dizer, tem uma série de nuances, né, que nós estamos estudando para saber se esse valor já retido será pago ou não, mas de qualquer forma, janeiro, fevereiro, março, abril, tudo será retido, né? E a nossa intenção em conseguindo manter esse nível de 45 centavos, quer dizer, se for necessário, a gente fará mais retenção futura, quer dizer, né? É uma coisa que ela não é estanque a decisão. Se a gente achar em abril, maio do ano que vem que faz sentido reter, a gente fará, nós faremos, né? Então, porque a retenção ela tem 2 objetivos, reduzir a dívida e aumentar o nível de dividendo, né? Então, eu sei que muitas vezes eu não tenho a resposta, mas eu tenho sim que compartilhar que nós estamos estudando para ver quais são as possibilidades, se tem custo, se não tem custo, esse tipo de coisa, né? Deixa eu ver, Monique, se eu tenho mais alguma coisa aqui. Tem uma, mas eu acho que é mais um comentário.
do Geraldo. Ele colocou Ah, Moisés, então, gostaria de Geraldo. deixar a sugestão Então, de não fazer Geraldo. mais emissão. Aqui diz o seguinte, Geraldo. Moise gostaria de deixar a sugestão de não fazer mais emissão abaixo do VP no RECT. Sugestão entendida e aceita. Quer dizer, não tem nenhuma previsão de emissão abaixo do valor patrimonial no RECT, né? Então, tá tudo tranquilo. Muito bom. Obrigado pela sugestão, Geraldo, e obrigado por vocês participarem. Na semana que vem, acho que o Max consegue fazer uma live também, né, específica de REC-R, né? Ele era para fazer junto com a gente hoje, mas não deu, porque, né, muito em cima da hora, ficamos todo o dia inteiro trabalhando com... O dia da divulgação do relatório e dos dividendos é um dia muito intenso, porque muitos dos resultados acabam chegando hoje. Os relatórios têm que ser feitos baseados nos resultados que são disponibilizados hoje, então é uma coisa meio corrida, né? Mas estão aqui firmes, conseguimos divulgar os dividendos, conseguimos divulgar os relatórios, e o legal é que o nosso relatório ele é muito preciso e muito, vamos dizer, on time, como fala, porque o resultado do mês de outubro, você tem o relatório hoje, 5 dias úteis depois, né? E não um mês ou 2 meses depois, quando perde totalmente vamos dizer, a utilidade. O importante é você hoje ter o resultado, hoje saber o que aconteceu, porque segunda-feira abre pregão novo, você vai lá, vai decidir vender, vai decidir comprar, mas com decisões inteligentes. Inteligentes, eu digo não de inteligência, mas de conhecimento, acesso às informações, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Uma coisa que eu falo desde 1997. 97, isso faz quase 30 anos, eu acho. Quando começamos nesse mercado de fundo imobiliário, eu sempre disse, investidor, importante é você saber aonde você está investindo, qual que é o portfólio, se você gosta ou não. Então, uma decisão de investimento mais, vamos dizer, educada, né? Com mais informação. Em ações é mais difícil. Quando você está fazendo ação, a empresa tem uma dinâmica muito mais complexa. Uma Petrobras, uma Vale, muito mais complexo para você poder formar uma opinião, né? Mas fundo imobiliário, com a transparência, é um pouco mais simples. Você sabe que tem o prédio lá, tem o aluguel lá, tem o inquilino lá. Então, isso é um pouquinho mais, vamos dizer, mais fácil. Dá para tomar uma decisão melhor, né? Tenho, acho que 2 últimas perguntas antes de eu encerrar. Aqui. Ok, Geraldo. Gestores, vou me aposentar em breve e conto com você. Que bom. Olha, para você se aposentar, Geraldo, eu me comprometo a não me aposentar, tá? Então eu fico aqui tranquilo enquanto que você cuidando dos seus investimentos. Depois tem mais uma aqui do Francisco Júnior. Cheguei agora na live, previsão de 60 centavos de dividendos no RECT 11. Risos. Não dá para prever isso por enquanto. Se Deus quiser, um dia, né, nós estamos trabalhando para isso. Mas hoje ainda não dá para te dar essa referência, Francisco. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Então, ficamos por aqui. Hoje foi longa. Ele até falou ali depois, Moisés. Ele colocou brincadeira. Continuamos confiando na gestão desde 21. Aí o Francisco diz assim, brincadeira, Moisés, continuamos confiando na gestão desde 21. Obrigado, Francisco, muito obrigado. Beleza, estamos aqui à disposição, então, live gravada, canal de RI aberto, nos vários canais, WhatsApp, e-mail, Instagram, né? Então A live vai estar no YouTube também e vou colocar os links com os relatórios hoje aqui para vocês acessarem mais fácil, não precisar ir lá no Fundosnet, tá? Exato. O link dos relatórios facilita o pessoal para ter acesso, né? Sim. Legal. Muito bom. Então, eu vou me despedir aqui. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. E vamos falando sempre em contato, tá?